A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Bom dia. É uma grande honra estar aqui com os irmãos hoje. Sinto muita alegria de estar presente nessa igreja. E eu sinto muita alegria também de estar aqui com o pastor Elias, sua esposa. São irmãos que são muito amorosos, né? São muito também gentis. E eu fico vendo aqui o que Deus está fazendo na sua vida, irmão. Eu tenho certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para vocês aqui na Videira de Tampa. Vocês, no final, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida e da Andressa. Eu gostaria que ela tivesse aqui, se for possível, no final. Mas eu estava orando por vocês, orando, para trazer a mensagem hoje. E Deus colocou no meu coração uma mensagem, cujo título é Não Temas. Na hora que vocês estavam cantando aqui, eu falei, vou embora, Senhor, porque já foi resolvido todo o problema aqui já. Aí você foi e cantou a segunda música, o nome de Jesus, né? E o título é Não Temas, olhe para o Filho. Fala assim comigo, não temas, olhe para o Filho. Então essa é a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje. Sabe, a proposta do Senhor no Antigo Testamento é levar o seu povo para Canaã. Tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Essa é a proposta do Senhor lá. Né? Nunca foi deixar o povo no deserto. O deserto é lugar de passagem, caminho. Né? Mas o objetivo final, a razão pela qual Moisés foi chamado por Deus, foi para que tirasse o povo do Egito e os introduzisse na promessa. Fala comigo, promessa. Então o alvo de Deus para nós é a promessa dele. A promessa já foi nos dada em Cristo Jesus. Todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. A própria palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Nós somos mais do que abençoados, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, todas as coisas acontecem por causa de Cristo e em Cristo. E você está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então o alvo do Senhor nos dá uma herança. Esse é o grande alvo de Deus para nós. Né? Você pode pensar assim, não, mas o alvo do Senhor é me salvar. Não, salvar é só a porta. O alvo é você experimentar de tudo que Jesus fez na cruz por você. Esse é o alvo do Senhor para mim e para você. É você ter uma vida plena e uma vida abundante. E quando você pensa em vida plena e abundante, você deve pensar assim, em coisas muito extraordinárias. Mas a coisa mais extraordinária que você pode receber hoje é paz. Quantos tem paz? O mundo lá fora não tem paz, irmão. O mundo lá fora não descansa, não tem paz, vive debaixo de estresse, vive debaixo da maldição. Nós não. Nós somos feitos filhos, né? E faz parte da nossa herança a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Sabe a outra coisa que você também tem hoje? Você também hoje foi feito uma nova criatura. Você sabia disso? E por isso a Bíblia fala, as coisas velhas já passaram, o Egito já passou. Tudo se fez novo, você está andando em novidade de vida, tudo é novo para você. Esses dias eu estava pregando lá e Deus me deu essa ilustração. Né? Alguém aqui já entrou num carro novo que você acabou de comprar? Quando tiver essa experiência? Cheiro de carro novo não é bom? Você vive no cheiro de carro novo todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você agora vive coisas novas no Senhor, tudo é novo para você. Sabe? Voltando então, o alvo de Deus é te levar para a sua herança. É você experimentar, possuir a sua herança. Eu não sei se vocês sabem, tem uma palavra profética para nós como igreja, videira e vinha. No mundo inteiro, a palavra é Deuteronômio 6, 10 em diante. Né? Que o Senhor nos daria grandes e boas cidades. Porque esse é o ano da casa cheia, amém? Amém? Então, o Senhor nos daria grandes e boas cidades. Casas cheias de tudo que é bom. Tudo que é bom. Quando o Senhor vai descrever a promessa, Ele está descrevendo a promessa na nossa herança, Ele está descrevendo a qualidade da promessa, é tudo que é bom. Esse é o alvo de Deus para nós. Sabe, então não aceite nada além do que tudo que é bom sobre a sua vida. Então, lembre-se, o alvo do Senhor ao te salvar, não foi te tirar do mundo simplesmente. Não foi te tirar das garras do Satanás simplesmente. Foi, na verdade, te levar a sua herança em Cristo Jesus. Porque o Senhor lá na cruz conquistou grandes e boas coisas para você.
Lá na cruz do Calvário, Ele te deu tudo o que é bom. Esse é o alvo do Senhor, então, é viver e experimentar isso. Né? Jesus, certa vez, Ele disse na palavra: eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida de qualquer jeito. Foi isso? Uma vida mais ou menos. Uma vida difícil. Não, uma vida abundante. Abundante. E vida abundante não quer dizer que é uma vida sem problema. Vida abundante não quer dizer que é uma vida sem desafios, sem guerras, sem tribulações. Não estou falando disso, não estou falando dessa ilusão. Uma vida abundante é uma vida que, mesmo passando por problemas, desafios, tribulações, você sabe o resultado no final do jogo. Porque você está jogando no time de quem? Dele. Amém? E eu quero usar aqui, como sombra da realidade, o texto que está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 49, verso 1. Eu quero falar hoje sobre aquilo que te impede de entrar na sua herança, nessa vida abundante, naquilo que Deus já fez por você, não vai fazer. Muitas vezes nós oramos falando: Senhor, faz. Aí Jesus está lá no céu dizendo, sentado no trono: mas eu já fiz. E você está orando, pedindo para fazer, mas Ele já fez. Na cruz do Calvário Ele já fez todas as coisas. Lá Ele já resolveu todas as questões. Entende? Não há mais questões diante de Jesus. Todas já estão resolvidas na cruz. O seu papel hoje é se apropriar da sua herança. E a forma que você se apropria da sua herança é pela mão da fé. Quando você pega pela mão da fé tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, você recebe por direito e por herança. Gênesis 49, 1. Gênesis 49, 1. Ali é um texto que vou contar para vocês nesse momento. Nesse momento, Jacó, que também é conhecido como Israel, ele chama todos os seus filhos. Naquela ocasião, ele tinha 12 filhos. E ele chama os seus filhos para agora distribuir a sua herança. Distribuir o que, irmãos? Herança. A nossa herança já nos foi dada, ou seja, já nos foi distribuída. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, Ele nos dá uma herança. Quando Ele ressuscita, Ele nos faz herdeiros, por causa da natureza divina que Ele nos deu. Jacó, então, agora, ele está fazendo isso, ele está distribuindo a herança, ele está próximo de morrer, ele está contando tempos futuros, ou seja, uma palavra profética para aquele povo, para aqueles filhos. Em Gênesis 49, 1, ele diz: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Veja, ele vai profetizar. Ele vai profetizar sobre os filhos. Aquilo que é abrir um parênteses: se você tem filho, profetize sobre os seus filhos. Libere as bênçãos que Jesus já falou a respeito de você. Libere as bênçãos sobre os seus filhos. Você sabia que tem bênçãos sobre a sua vida, que Deus já te falou, que na verdade não vai acontecer com você, vai acontecer com os seus filhos? Então, aprenda a liberar essas bênçãos. Fecha o parênteses. Jacó então vai fazer isso agora. E o primeiro filho que ele chama é o filho primogênito. O filho primogênito significa, o nome dele é Rubem. Fala comigo, Rubem. Esse é o filho primogênito. No verso 3 e 4, ele vai agora profetizar sobre esse filho. E olha o que diz o texto: Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força e as minhas primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, como a água. Não serás o mais excelente. Opa, espera lá. Ele era o mais excelente, não era? Agora está acontecendo algo com Rubem. Sabe o que está acontecendo com Rubem? Ele está perdendo a sua herança. Lembre-se, nós estamos falando de herança aqui também. O alvo é que você se aproprie daquilo que Deus já te deu. Aqui já tinha sido dado a Rubem a primogenitura. Eu não sei se você sabe, o filho primogênito recebia 2 vezes mais do que os outros filhos. Ele tinha direito à herança 2 vezes mais do que o seu irmão. Ele então estava na posição. Ele estava na posição para receber 2 vezes mais. Mas foi tirado dele. E nós vamos descobrir agora por que foi tirado dele. Não será mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Veja, por que ele perdeu a herança? Porque, se você for ler a história, ele dormiu com uma das concubinas de Jacó. Ele adulterou. Sabe, na Bíblia, nós vemos que não existe essa história de
que pecado é tudo igual. Na Bíblia nós vemos que, na verdade, alguns pecados têm uma consequência mais grave do que outros. Pecados de imoralidade sexual, por exemplo, são pecados que trazem consigo uma consequência muito grave. Provavelmente, se você foi em algum momento tentado com essas coisas, né, você vai ver que a penalidade disso, a consequência disso, ela é muito grave para você, para sua família. Né? Pessoas que estão lá fora e adulteram, elas podem trazer para dentro de casa enfermidade, doença e até morte. Então você percebe aqui que a consequência para Rúben foi perder o quê? A herança. A herança. A Bíblia fala que ele foi lá e dormiu com a concubina do pai. Jacó ficou sabendo, mas Jacó não fez nada naquele dia que ele ficou sabendo. Anos depois, no dia de liberar a herança, no dia de liberar a bênção, Rúben não recebeu nada. Agora preste atenção. Só porque dormiu com a concubina do pai. Qual era o direito de herança de Rúben? Rúben, ele tinha o direito da primogenitura. Fala comigo, primogenitura. O que quer dizer isso, pastor? Ele tinha o direito à bênção dupla, porção dobrada sobre ele. Ele deveria então receber uma porção dobrada de tudo que os irmãos deles recebessem. Ele receberia 2 vezes mais. A primogenitura garantia a porção dobrada. Essa é a primeira bênção que ele tinha, como herança. A segunda bênção que ele tinha como herança é a realeza. Fala comigo, realeza. Ou seja, os reis de Israel viriam da tribo de Rúben. Mas eu não sei se você lembra, Davi veio de qual tribo? Judá. Por quê? Porque Rúben perdeu a sua herança. E foi passada da tribo dele para a tribo de Judá. A porção dobrada foi tirada dele e foi dada a quem? José. Outra herança que era dele, porque ele tinha direito dela, mas perdeu, foi o sacerdócio. Alguém lembra de onde os sacerdócios vinham no Antigo Testamento? Qual tribo? Levi. Veja, ele perdeu as 3 principais bênçãos de herança, porque dormiu com Bila. Bila era o nome da concubina. Uau! Que consequência terrível. Lembre-se, o alvo aqui da palavra é que você não perca a sua herança. Então, você percebe que quando se dorme com Bila, se perde a herança. Mas pastor, o que quer dizer isso? Veja, a palavra de Deus ela é como camadas. Alguém aqui é de Goiás? Poucos vão entender. Minas, tem alguém de Minas aqui? Mineiro e goiano se entendem. Alguém com pamonha aqui nesse lugar? Aleluia! Minha tia está aqui, ela fez pamonha para a gente. Eu tô com a bênção em casa, né? E aí ela fez pamonha lá. E para você comer a pamonha, como é que você tem que fazer? Tem que descascar ela, tirando as cascas, camadas, né? Até aparecer o conteúdo ali e você desfrutar daquele conteúdo, não é verdade? Veja, a palavra de Deus é do mesmo jeito. A palavra de Deus ela tem camadas. Você pode pegar a palavra de Deus para aprender princípios espirituais, estratégias, para usar até com os coaches. Mas você pode pegar a palavra de Deus para ver Cristo. E esse é o alvo da palavra de Deus, é que você veja Cristo. Então a história aqui, ela não está aqui por um acaso. O Espírito Santo, que é o inspirador da palavra, ele não colocou esse texto aqui por um acaso. Ele colocou aqui para nos ensinar princípios espirituais. E é muito mais do que a questão do adultério. É muito mais do que uma lição moral. A lição moral talvez é a casca. A pamonha mesmo. Ou seja, a comida mesmo é o que está por dentro dessa casca. E é isso que você tem que ver aqui nessa manhã. É isso que vai te garantir você viver a sua herança. Rúben significa eis o filho. Fala assim comigo, eis o filho. Quem que é o filho mais conhecido na palavra de Deus? Aleluia. Vou perguntar de novo, agora vocês vão responder, todo mundo. Quem que é o filho mais conhecido da palavra de Deus? Jesus. Se é eis o filho, ou seja, olhe para o filho, veja o filho. Essa é a pregação que o nome de Rúben traz. A pregação que o nome de Rúben traz é, veja o filho, olhe para o filho, veja o filho. Essa
era a vontade de Deus para Rubem, que ele andasse a sua vida inteira como primogênito, como aquele que recebe porção dobrada, aquele que reina em vida, aquele que é o sacerdote, né? A vontade do Senhor é que ele andasse olhando para o Filho, para a promessa, porque Jesus é a promessa de Deus para nós. Jesus é a nossa herança. Jesus é aquele que foi nos dado, diz a palavra. A herança é dada, a herança não é comprada, você não comercializa a herança você recebe. Jesus foi dado a nós, entende? Então, a promessa de Deus, associada ao nome de Rubem, era: veja o filho, olhe para o filho, caminhe olhando para o filho. Você vai experimentar de porção dobrada olhando para o filho. Você vai ser um rei nessa terra, vai reinar em vida nessa terra olhando para o filho. Você vai ser aquele que vai ser o sacerdote, que vai interceder pelo povo, pela sua casa, pela sua família, olhando para o filho. Olha para o filho. Essa era a pregação do nome de Rubem. Amém? Mas o que aconteceu? Rubem deixou de olhar para o filho. Ele deixando de olhar para o filho, o que veio? Bila. Fala comigo, Bila. Nome estranho, né? Não põe esse nome na sua filha. Por quê? Porque Bila significa atemorizar-se, encher-se de medo, ficar cheio de medo. Veja, em outras palavras, Rubem, que deveria olhar para o filho, na verdade, olhou para o medo e dormiu com o medo. Porque dormiu com medo, perdeu a sua herança. Veja, o que Deus quer ensinar para nós então hoje? Ele quer ensinar para mim e para você o quê? Que quando você tem medo, você não desfruta da sua herança. Quando nós cantamos aqui, não temas, não temerei. Por quê? Por que nós cantamos isso? Porque o verdadeiro amor, que é Cristo, lança fora todo o medo. Qual que é a maneira de você lançar a bila para fora? De você lançar o medo para fora? Meditando no amor. Pastor, mas como que eu medito no amor? Que amor é esse? Será que é o primeiro amor que eu perdi um dia? De fato, é o primeiro amor, mas não com essa crença que você talvez traz na sua cabeça. Porque o primeiro amor não é o amor seu por Deus. Porque muitos pegam esse texto e dizem o quê? Fala, nossa, aquele dia que eu converti, eu era apaixonado pelo Senhor. Nossa, parece que era diferente, parece que eu orava, tinha prazer, parece que ir para o culto era uma coisa tão tranquila assim, hoje é um peso. Você pensa que isso é primeiro amor, mas isso não é o primeiro amor. O primeiro amor, segundo 1 João diz, é o amor dele por nós. Então, qual que é o primeiro amor? É o amor de Deus por mim e por você. Esse é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? A Bíblia fala, o amor de Deus foi revelado na cruz. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. E aí João vai e diz lá no Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Veja, o amor de Deus é revelado na cruz do Calvário. Quando você olha para o Filho, você é cheio do primeiro amor, que é o amor de Deus por você. Você sabia que você não deve nem confiar no seu amor por Deus? Porque o seu amor por Deus é volúvel, é instável, mas o dele é permanente por você. Então, quando você anda confiado no amor, o medo vai embora. Porque se Deus te ama, filho, que circunstância pode ir e te derrotar? Se Deus te ama, que lei imigratória pode te tirar da posição que Ele te estabeleceu? Se Deus te ama, o que pode acontecer? Porque se Deus te ama, é uma garantia do que diz a palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque aí ele vai lembrar do amor. Porque Ele não poupou o seu próprio Filho. Se é aquele que não poupou o seu próprio Filho, será que Ele não nos dará graciosamente com o Filho, com Ele, todas as outras coisas? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Então, quando você medita no amor de Deus por você, do quanto você é amado, quando você se alimenta desse amor, o medo vai embora. Agora, eu não sei se você sabe, incredulidade é o contrário de quê? Fé. Incredulidade é o contrário de fé. Qual que é a maior expressão,
que mais expressa a incredulidade de alguém? Medo. Em outras palavras, então, o contrário de fé é o quê? Medo. Medo. Eu não sei se você sabe, mas no final nas contas, o seu medo é o medo de morrer. Você provavelmente já andou de avião. Com certeza. A não ser que você veio de navio para cá. Ou de carro. Cavalo não. Mas as pessoas que dizem assim, eu tenho medo de andar ou de voar, né? Medo de voar de avião. As pessoas que dizem isso, na verdade, ela não tem medo de voar de avião. Ou ela tem medo, na verdade, de o avião fazer o quê? E a pessoa fazer o quê? Morrer. No final das contas, então, o medo é o medo de morrer e chegar diante de Deus. No final das contas, o medo é o medo de quem? Deus. Deus. Eu não sei se você lembra, a primeira menção de medo está lá em Gênesis. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que depois que Adão pecou, a primeira coisa que aconteceu foi o medo. Medo veio sobre ele. E aí o que ele fez? Se escondeu. Porque ele estava com medo. Medo. Quem tem medo, se esconde. Se esconde de quem? Do diabo? Não. Se esconde da circunstância? Se esconde de Deus. Porque se Deus não está no seu time, você está enrolado mesmo. Mas o problema é esse. O problema é que você acha ainda que Deus não está no seu time. Deus, filho, está hoje no seu time. E quem te garantiu isso não foi sua boa obra. Quem te garantiu isso não foi seu bom comportamento. Quem te garantiu isso não foi o que você fez. É o que Jesus fez. Por isso você tem que aprender com o nome de Rubem. A olhar sempre para quem? Para o filho. Não tire os olhos do filho. Porque o filho vai te garantir andar sobre as circunstâncias. O filho vai te garantir andar sem medo. Porque ele é a garantia de que Deus te ama. Eu vou começar a pregar agora. Abra o texto da palavra. Aleluia. Que está lá em Mateus 14. Mateus 14, 22. Não projeta mesmo não, né? Aleluia. Glória a Jesus. Todo mundo abriu? Faz tempo que eu não ouço esse barulho das páginas passarem. Olha só, tem até uma Bíblia aqui, ó. Estou me sentindo até mais ungido agora. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento a Bíblia fala, irmãos, que aqui havia uma tempestade. As ondas vinham e os discípulos estavam no barco no meio dessa tempestade. E é interessante que a Bíblia relata aqui que era um momento então difícil. E você aplicando a sua vida, talvez hoje você está vivendo uma tempestade financeira, uma tempestade migratória, uma tempestade no casamento, sabe? Uma tempestade de enfermidade, uma tempestade que vem para te causar o quê? Medo. Certo? Lá na nossa igreja tem um irmão, ele tem uma lancha. E vez ou outra ele me chama para ir pescar com ele ou para ir andar lá no mar. Mas tem que ficar olhando lá se as ondas estão baixas. Porque se estiver alta, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo fica enjoado. E dá medo. Certa vez então a gente foi andar. E nas saídas do canal para o mar, tem muita onda. E uma dessas vezes o barco fazia isso aqui, ó. E você não tem onde segurar. Não tem cinto de segurança. Você vai junto e tem hora que talvez você quase cai. E dá medo. Os discípulos aqui então, eles estavam no meio de ondas atemorizantes. Onde elas batiam no barco. E o barco estava a ponto de afundar. Imagina a cena. Mais tarde você vai ver no texto que quando Pedro
é chamado por Jesus, o texto relata que haviam ventos fortes. Não eram então só ondas, eram ventos fortes. Veja, tempestades, irmãos, ventos fortes, apontam para guerra espiritual, para resistências espirituais. Mas as ondas apontam para as circunstâncias que surgem na nossa vida. Então todos nós podemos passar por isso, circunstâncias difíceis e resistências espirituais. É claro que essa igreja aqui, Videira e Tampa, não passa por essas coisas. Só nós, lá na Flórida, acho que a gente ora menos que vocês, ou porque seu pastor ora muito e eu oro menos, não sei. Mas todos nós estamos suscetíveis a acontecer essas coisas. Alguém já passou por tempestade aqui? Por luta, tribulação, desafio, circunstâncias contrárias? Aleluia. Se você está passando hoje, a pregação é: olhe para o filho. Veja, a coisa mais importante, irmãos, ou na verdade a pessoa mais importante é o filho. É o Senhor Jesus. Porque quando você coloca os seus olhos nele, você não vai tombar numa tempestade. Você não vai afundar num dia difícil. Porque você está olhando para ele. Sabe? Talvez você está perguntando: mas pastor, como que é isso? Olhar fisicamente? Ele tem que aparecer para mim? Não, não é isso não. É olhar para aquilo que ele já fez por você. Olhar para ele é meditar no amor dele por você. Olhar para ele é ver o que ele fez na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário ele resolveu o problema do seu pecado. Lá na cruz do Calvário não há mais condenação para você. Lá na cruz do Calvário você foi aceito diante de Deus incondicionalmente. Não pelo que você é, não pelo que você faz, mas por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. Então essa parte está resolvida, não depende de você, depende exclusivamente dele. A sua parte é o quê? Crer. Essa é a sua parte. Na palavra de Deus, a nossa parte é crer. Crer. Sabe, muitas vezes, né, nós crentes, principalmente os mais velhos, ficam falando: ah, mas e agora? Qual que é a minha parte nessa história? A sua parte dessa história é crer. Sabe, o mandamento de Cristo para nós é que creiais. Esse é o mandamento de Cristo. Né? Que creiais. Esse é o mandamento que te garante toda a sua herança. Então, não se relacione com Deus com barganha. Vou jejuar porque aí Deus então me dará. Vou fazer isso, aquilo, porque aí Deus vai me aceitar. Essa semana, pastor Elias, tem uma bênção grande para acontecer, eu vou me santificar. Então essas coisas todas só mostram para nós o quê? A sua crença errada. Porque a sua crença não está confiada no Filho. Você está olhando para quem? No que você pode fazer para merecer. E aí você está fora. Aí você não recebe. Por que você não recebe? Porque a herança é dada, não é comprada. Olha, deixa eu te falar uma coisa, talvez você nunca ouviu isso. Deus é rico demais. Rico demais para querer vender sua bênção. E outra, você é pobre demais para comprar ela. E a bênção de Deus é cara demais para você poder comprar. Sabendo disso, ele faz o quê? Te dá graciosamente. Porque, vamos pensar bem, se você pudesse comprar, Jesus precisava ter vindo? Não, você resolveria. Deus não ia ter esse trabalhão todo de mandar o seu filho amado para morrer no seu lugar. Você mesmo faria. E seria aceito diante de Deus, e a consequência de ser aceito é ser abençoado. Mas não foi assim. Se Jesus veio, e lá no Getsemane, não sei se você lembra, ele fez uma oração. Lá no Getsemane ele orou o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, essa morte de cruz. Essa foi a oração do Senhor Jesus, e você olha para essa oração e diz o quê? Coitadinho dele, ele nem queria morrer, ele estava sofrendo demais, estava difícil demais para ele. Mentira, não é isso. Ele fez essa oração por quê? Para que você saiba, e eu também saiba, que não podemos acrescentar nada à obra que ele realizou. Se fosse possível, você acha que Deus não tinha respondido a oração dele? Sim. Se fosse possível de outra maneira, que o homem fosse salvo, que nós fôssemos salvos, você acha mesmo que Deus não tinha falado: olha, Senhor Jesus, olha meu filho, existe uma outra possibilidade do Elias ser salvo, não precisa morrer, eu vou responder sua oração agora. Mas como Deus não respondeu, e por 3 vezes ele orou insistentemente,
foi para que eu e você saibamos. O quê? Que se não for através dele, não tem como. Ele morreu? Morreu? Sim ou não? Sim. Aleluia, glória a Deus. Ele morreu. E se ele morreu, e foi dado a nós de graça, o que você precisa fazer agora? Estenda a mão. Estenda a mão, como quem recebe. Receber. Essa é a sua parte, receber. E a mão é a fé. Só que tem um problema. Quando você está com medo, a mão fecha, encolhe. Quando você está com medo, a mão fecha e encolhe, você não recebe nada. Você não pode reter nada da parte de Deus. Você não pode receber nada da parte de Deus. Mas lembre-se, o que te faz sua mão fechar e encolher é o medo. O que faz sua mão abrir para receber é o amor de Deus revelado na cruz, através do Senhor Jesus. Então o que aquece sua fé? Saber que você foi amado. Isso é o que aquece sua fé. Em Mateus agora, capítulo 14, olha só o texto que diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Interessante que quem decidiu ir para o outro lado foi quem? Foi o Senhor, não foi? Quem decidiu que você estivesse aqui nesse país? Ah, pastor, foi eu mesmo. Esse engano seu. Você acha? No final das contas, o Senhor que governa todas as coisas, Ele é capaz de cuidar dos seus filhos e endireitá-los e colocá-los no lugar certo na hora certa. Então foi Ele que te trouxe aqui. Alguns talvez de vocês ouviram falando: eu sinto que Deus está me chamando para morar lá em Tampa. Eu sinto que Deus está me trazendo para esse lugar, para essa região. E aí o dia que você chegou aqui, provavelmente aconteceu uma tempestade. Não foi furacão, não. Tempestade que eu falo é circunstâncias, resistências, dias difíceis, saudade de casa. Só que se você lembrar, a sua casa não é o Brasil. Você é cidadão do céu, lá é a sua pátria. Então começou a sentir situações contrárias, difíceis. Mas quem te trouxe foi o Senhor. E quem está enviando esses discípulos aqui é o Senhor também. E ele sabia o que ia acontecer. Talvez você pense assim: nossa, mas Jesus é mal demais mandar eles por meio de uma tempestade. Não, filho. Se você está com a fé correta, você pode ir para qualquer lugar. Então a esperança de Cristo é que você tenha uma fé correta, porque você pode estar em qualquer lugar. Lá você está protegido e garantido pelo Senhor. Continuando o texto, olha só. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas. Fala assim comigo: açoitado. Porque o vento era contrário. Fala: vento contrário. Na quarta vigília da noite, só para você saber, entre 3 e 6 da manhã, 3 da madrugada, é o momento mais escuro da noite. É o momento mais difícil. Não sei se você já ficou acordado até as 3 da manhã. É difícil, não? 3 da manhã, você está morrendo de sono. Não é verdade? Imagina num barco, com medo, molhado, porque a água está caindo aqui, e vento soprando, e às 3 da manhã eles estão nessa condição desesperadora, vento contrário, quer chegar no lugar, mas não consegue sair do lugar. Na verdade, você anda para trás. Você já andou para trás na sua vida? Precisa responder. Essa é a condição deles, estão andando para trás. Eles querem avançar. Talvez você está me olhando aqui, você quer avançar, mas parece que o vento está te empurrando para trás. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Fala assim comigo: Senhor está vindo em minha direção, andando sobre o mar. É interessante que em nenhum momento o Senhor perdeu eles de vista. Quando os enviou, estava no alto monte, orando, e os vendo. Preste atenção, em nenhum momento o Senhor te perdeu de vista. Quando foi assunto aos céus, a Bíblia fala que Ele está sentado à direita do Pai, Ele intercede por mim e por você. Lá Ele está fazendo intercessões a meu respeito.
e a seu respeito. Lá ele está dizendo: Pai, guarda-os da tempestade. Aumenta a fé deles. Faz com que eles andem sobre as circunstâncias. O Senhor está fazendo isso hoje, está vendo, nos vendo. Mas preste atenção. Em dias de perseguição e resistência, Deus envia os corvos para nos alimentar. Mas nos dias mais difíceis, Ele mesmo aparece. Se você for lembrar de Elias, em dias de seca, em dias de fome na terra, os corvos o alimentavam. Mas teve um momento na vida e no ministério de Elias, que ele ficou deprimido, fugiu do propósito de Deus. E no período que fugiu do propósito de Deus, andou 40 dias no deserto. E lá no monte, o Senhor o encontrou e com uma voz tranquila, falou com ele. Nos seus dias de resistência, de dificuldade, o Senhor vai enviar provisão. Nós cantamos aqui, Jeová Jirê, vai enviar provisão para você. Mas nos seus dias escuros, mais difíceis, Ele mesmo vem para te socorrer. Veja, o Senhor agora está indo em direção aos discípulos. Os discípulos estão desesperados. Eles estão vendo as ondas quase sufocando eles. A tempestade contrária contra eles. Porém, Jesus está andando agora em direção a eles. Se você está nesse momento difícil, não se esqueça. Jesus está vindo em sua direção agora. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados, aterrados, e exclamaram: é um fantasma! Preste atenção. Quando você está com medo, até sua crença é errada. Ao invés de você ver, eis o filho, você faz o quê? É um fantasma. Até o Senhor aparecendo para você, você não percebe. Quando você está debaixo de medo, até o Senhor aparecendo para você, você não percebe. Porque o medo é gigante, e o medo paralisa. Fala assim comigo: o medo é gigante, e o medo paralisa. Como eu tenho até 5 da tarde, vou abrir um parêntese aqui. Eu não sei se você lembra, Davi, um pastorzinho de ovelhas, foi enviado pelo seu papai para levar alimento para os seus irmãos. E os irmãos estavam onde naquele momento? No campo de batalha. Os soldados de Israel estavam lá por 40 dias, uma quarentena, 40 dias de quarentena. E por 40 dias a Bíblia fala que se levantava um homem chamado Golias e vinha afrontar o exército do Deus vivo. Quem que é o exército do Deus vivo hoje? A igreja. Nós, eu e você. Mas por 40 dias Golias, tudo em Golias é 6, né? Tudo em Golias tem bronze, condenação. Tudo em Golias aponta para Satanás, que é o condenador dos nossos irmãos. Mas Satanás, ele é vencido pelo sangue, o sangue do Filho, amém? A Bíblia fala então que ele vinha e falava. Ele usava alguma arma? Espada? Ele brigava lá com o povo? Não, ele apenas fazia o quê? Falava. Veja, fé é ministrada quando nós pregamos. Mas o medo é ministrado quando se fala. E fala de condenação. Quanto mais condenação você está, mais medo você tem. E o povo de Israel, um exército inteiro, estava com medo, abatido. Inclusive o rei de Israel, Saul, estava assim também. Não tinha força para levantar e enfrentar Golias. Mas Davi estava fora desse ambiente. Eu não sei se você sabe, Davi significa amado. Qual que é o nome de Davi, irmãos? Amado. Davi foi enviado pelo seu pai. O amado foi enviado pelo pai. Jesus, o filho amado de Deus, foi enviado pelo pai. Davi foi enviado pelo pai para levar comida para os seus irmãos. Jesus, o filho amado do pai, foi enviado para trazer alimento para nós. Quando Davi chega no campo de batalha, ele ouve o gigante falar, e o que ele diz? Quem que é esse incircunciso? Que afronta o exército do Deus vivo. Circuncisão e incircuncisão tem a ver com aliança. O incircunciso não tem aliança com Deus. Davi, o amado de Deus, sabe que Deus tem aliança com ele. Você sabe que Deus tem uma aliança com você? Feita na onde? No sangue.
O sangue do Filho fez aliança para que você confiasse no próprio Deus para enfrentar exércitos inimigos e até gigantes. Amém. O medo, representado pelo gigante, paralisou o povo de Deus. Mas o dia que o amado chegou, o dia que os amados aqui chegaram, entenderam que são amados, o gigante vai cair por terra. A Bíblia fala então que Davi foi lá, vestiu a armadura de Saul, mas a armadura não serviu porque era de bronze. Bronze na Bíblia é condenação. Quando ele colocou a armadura de Saul, não serviu nele, porque ele nunca tinha vestido essa armadura. Ele nunca viveu debaixo de condenação. Você não tem que viver debaixo de condenação. Quem é amado não vive debaixo de condenação. A Bíblia fala então que ele pegou as pedrinhas e com a sua funda foi enfrentar o gigante, sem medo. Todo mundo com medo, mas ele estava com medo? Estava fora do ambiente do medo. Lá então a Bíblia fala que ele acertou a fronte do gigante, a cabeça do gigante. E o gigante fez o quê? Caiu. Mais tarde, arrancou-se a cabeça do gigante. E alguns estudiosos dizem, inclusive, que Davi, alguns eruditos, isso não está na Bíblia, mas na história, dizem que ele pegou a cabeça desse gigante e enterrou num monte, lá em Jerusalém. Esse monte é chamado de Monte de Golias, ou Monte da Cabeça de Golias, que mais tarde, inclusive, foi mudando o nome para Gol-Golias. Gol-Golias, onde mais tarde Jesus foi crucificado. Gólgota. Lá o Senhor pisou na cabeça do verdadeiro Golias, Satanás, e venceu o medo, para que eu e você hoje pudéssemos andar sem medo. Por isso o verdadeiro amor lança fora todo medo. Veja, fechando parênteses, voltando aqui para o texto de Mateus. Vocês estão comigo, gente? Sim. Aleluia. Nós vemos agora que os discípulos estão com medo. Eu já disse para vocês mais cedo que bila significa o quê? Mas não é só um medinho não, é estar atemorizado, aterrado, como diz o texto, com muito medo, cheio de medo. Os discípulos agora então, à noite, estão dormindo com quem? Com medo. E quando dorme-se com medo, ao ver o filho, na verdade não consegue ter a impressão certa do filho. Vê o quê? Um fantasma. E eles estavam olhando então para o Senhor Jesus, mas na verdade eles viam que era um fantasma. Quem está com medo, perde até a consciência das coisas reais. Começa a imaginar coisas. Só que, graças a Deus por Pedro. Pedro diz o seguinte para ele. Fala, se é o Senhor mesmo, fala, peça, que eu vá até o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor falou o que para ele? Venha, venha. Mas antes, o Senhor disse para ele o quê? Para eles, não temas. Fala para o irmão que está ao seu lado, não temas. Fala para o do outro lado, não temas. Preste atenção, irmãos. Olha só o que o Senhor quer nos mostrar aqui com esse texto, com essa imagem. Na verdade é uma imagem. Os discípulos estão dentro de um barco com medo. As ondas querendo afundar, o vento contrário. E Jesus está onde nessa história agora? Andando. Aquilo que queria matá-los, Jesus está vindo, andando sobre eles. Circunstâncias que queriam te derrubar, te matar, te destruir, o que o Senhor Jesus faz? Anda sobre ela. Mas quando você tem uma visão clara a respeito do Senhor Jesus, que não é ser um fantasma, o que também você faz? Aquilo que quer te matar, Deus te coloca para pisar ou para andar sobre ela. Será que é uma circunstância migratória que queria te matar? O Senhor vai te colocar para andar sobre essa circunstância. Será que é uma situação financeira que queria falar, está encerrada, acabou? O Senhor vai te colocar para andar sobre essa circunstância. Será que é uma situação no seu casamento que você fala, não, agora não tem mais jeito, me matou? Jesus vem então, e você olha para Ele, e quando você olha para Ele, Ele te coloca para andar sobre essa circunstância. Talvez você já foi colocado para andar sobre essa circunstância. Você já está andando sobre o sobrenatural. Você já está pisando e andando em fé, em ousadia.
Talvez você já está nessa condição. Outros não, outros estão ainda dentro do barco, ouvindo a voz do Senhor, mas não sabe se é um fantasma, se é o Filho, não está com muito discernimento, mas o Senhor está ensinando você hoje aqui a caminhar sobre as águas e se apropriar da sua herança. E aí então vai ter uma reação sua, você vai pular desse barco e vai caminhar sobre as águas. A questão é o seguinte, é que depois que você começa a caminhar, muitos são como Pedro. A Bíblia diz, continuando o texto, eu não vou ler porque o meu tempo já acabou, mas olha só, a Bíblia diz o seguinte, que Pedro, olhando as circunstâncias e olhando para si mesmo, afundou. Veja, quem começou a andar sobre as águas, tem que permanecer olhando para o Filho. Para sair do barco tem que olhar para quem? Para o Filho. Mas para continuar andando sobre as circunstâncias, tem que continuar olhando para quem? Para o Filho. Ah, mas o governador fez uma lei. Ah, mas não sei o que está acontecendo. Olha só como é que está essa situação. Não precisa você ficar dando notícia de nada disso. Dê apenas uma notícia. Eis o Filho. Eis Jesus. Olha só, Ele já está vindo em meu favor. Olha só, o Senhor já está vindo em meu favor. Ele já falou para mim, vem. Eu já estou na direção dele também. Eu já estou caminhando naquilo que ele já me disse. Eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu não ando nem pelo que as pessoas dizem. Eu ando pelo que o Senhor diz. E se ele já falou, vem, eu estou indo. Sabe, essa é a maneira que você se apropria da sua herança. Aquilo que era para te matar, na verdade, vai ser para te fazer andar em milagres, sinais e prodígios diante de Deus. Aquilo que vinha para te destruir você, é só um testemunho para glorificar o nome do Filho. Sabe, você percebe então que não há nada nem ninguém que pode te impedir mais. Na verdade, a única coisa que pode te impedir é a sua incredulidade. É por isso que lá no deserto, apenas dois, Josué e Caleb, que não tinham medo, falaram o quê? Eia, subamos e possuamos. O quê? O que Deus já falou. Amém. O problema é que os 10 estavam com medo, e o medo contaminou, contagiou toda aquela nação, aquele povo. Mas Josué e Caleb perseveraram em seguir o Senhor, diz a palavra. Perseverar em seguir o Senhor é perseverar em crer no que o Senhor já te disse e permanecer andando sobre essa palavra. Amém. Porque na verdade não é a lei da física que te faz ficar sustentado nas águas. Porque a lei da física fala o quê? Vai afundar. O que te faz ficar sustentado é a palavra que o Senhor já liberou. Ela supera as leis da física. Ela supera as circunstâncias contrárias. Ela supera qualquer físico ou matemático. Porque eles não sabem explicar essas coisas ilógicas. A fé muitas vezes vai ser ilógica. Você só sabe o que vai acontecer. Não é sensato ou sábio perguntar como. O como você deixa para Deus. Pergunte apenas se você crê. Porque a única coisa que o Senhor perguntava era, você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Pessoal do louvor, pode ir. Vamos cantar aquela canção? Nós cantamos mais cedo. Se eu tiver a liberdade aqui para pedir. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor abre os nossos olhos para ver o Senhor Jesus com clareza. Para podermos declarar nessa manhã, eis o Filho. Aleluia. Eis o Filho, eis o Filho, eis o Filho. Jesus Cristo, eis o Filho. Que a gente possa declarar isso todos os dias. Até aquele dia que Ele virá nos buscar. Onde nós vamos dizer também, eis o Filho nos céus. Maranata, a hora vem, Senhor. Oh Espírito Santo. Diante das circunstâncias nós declaramos, eis o Filho. Diante das ondas contrárias nós declaramos, eis o Filho. Diante
de causas que nós não vemos saída, e nós não precisamos ver a saída, só precisamos ver o Filho. Eis o Filho, eis o Filho. Ele seja centralizado agora, Ele seja glorificado agora, Ele seja entronizado agora no nosso meio, no meio dos louvores do seu povo, no meio desta igreja. Eis o Filho, eis o Filho, eis o Filho. Oh, eis o Filho, eis o Filho. Seja entronizado. Só um nome há, o nome de Jesus.